Durante muito tempo, na família da minha mãe, especificamente na casa dos meus avós, ocorreram inúmeros eventos relacionados ao paranormal. Sons eram ouvidos fora da casa, no corredor, na cozinha, no quintal ou até mesmo no telhado. Houve uma época, quando meu primo e eu éramos crianças, em que a atividade paranormal acontecia com mais frequência na casa dos meus avós. Essa parte do relato se passa em uma fazenda no interior de São Paulo chamada Santa Rosa. Era o início dos anos 90, uma época em que, na região onde viviam meus avós, cultivavam-se muito café, milho e cana-de-açúcar. Vale mencionar que, naquela época, meus avós tinham pouquíssimos vizinhos, separados na maioria por grandes extensões de terra onde tinham suas plantações de café. Isso dava um aspecto sombrio ao lugar quando a noite caía. Dá para imaginar. Assim, houve várias noites em que certo espectro chegava a incomodar meus avós na casa. Logo, mais irritado do que assustado, meu avô pegou um estilingue muito potente que tinha e se preparou com algumas pedras com pontas para o momento em que aquela coisa aparecesse. Meus avós já haviam tentado afastar o espírito maligno de várias maneiras antes daquela noite, mas nada parecia funcionar. Até que naquela noite meu avô, depois de recitar uma certa oração, conseguiu acertar o estranho ser, com uma aparência entre humano e animal, com grandes asas, segundo sua descrição. A criatura caiu na parte de trás do terreno, mas a surpresa do meu avô foi enorme ao descobrir que a criatura não estava mais lá. Depois de alguns dias, souberam que uma vizinha havia recebido um golpe que quase quebrou o braço e que, por causa disso, não tinha sido vista ultimamente. Meu tio e meu avô já tinham suas suspeitas sobre ela, devo dizer, pois muitas vezes ouviam coisas estranhas ao redor de sua casa, além de verem silhuetas, somado ao comportamento estranho da mulher. No entanto, no final, nada pôde ser comprovado, e meu avô acabou indo embora da propriedade. Fazia mais de 20 anos que não visitava o lugar onde meus avós moraram. Estando lá, descobri que a casa onde eles moravam já não existe mais, e em seu lugar agora há uma outra casa, também abandonada. As experiências não terminaram aí, pois parece que as desgraças seguiram alguns familiares que tiveram contato com a misteriosa mulher. Meu tio, por exemplo, já um homem mais velho, por mais que trabalhe, não consegue se estabilizar. Sua situação é tão ruim que vive um dia de cada vez. Meus avós faleceram há muito tempo, e meu primo, que é um excelente trabalhador e ganha bem, parece que o dinheiro simplesmente escapa de suas mãos e não é suficiente para nada. Quanto a mim, estou perto dos 40 anos e levo uma vida relativamente tranquila, com uma família feliz e cheia de amor que aprecia muito minha companhia quando estou em casa. E embora pareça que o ocorrido não me afete diretamente, pode-se dizer que os eventos paranormais também não foram uma exceção na minha vida. Minha casa hoje fica, especificamente, em uma área muito isolada no meio do mato, onde também esconde histórias sombrias e assustadoras. Muitas vezes acordei de madrugada com alguém chorando ao pé da minha cama, ou como se unhas batessem a madrugada toda na minha janela. Mas isso não fará com que eu me mude daqui. Gostaria que minha história fosse anônima, porque não me orgulho muito do meu passado. E hoje tenho família. Quando eu tinha 20 anos, tive uma namorada por quem me apaixonei de verdade. Não tínhamos completado nenhum ano de relacionamento quando descobri que minha namorada estava se envolvendo com outros homens, incluindo um professor da faculdade em que nós dois estudávamos. Tenho que admitir que ela é uma das mulheres mais inteligentes que conheço. De alguma forma conseguiu me fazer se sentir culpado, dizendo que ela era livre para fazer o que quisesse com seu corpo, e que se eu a amasse como dizia, então precisava entender que ela não podia ficar com uma única pessoa. Naquele momento me senti culpado, pois eu estava apaixonado por ela. Eu disse que tudo estava bem,
A perdoei, e esse foi um dos piores erros que cometi. Todos os dias me perguntava o que ela estava fazendo e com quem. Quando eu tinha aulas com o professor com quem ela estava se envolvendo, minha cabeça era inundada de perguntas e ódio. A ansiedade que comecei a sentir me levou a procurar refúgio na bebida. Eu bebia diariamente, às vezes a partir das 7 da manhã. O álcool foi uma porta que me levou a outros vícios. De alguma forma, era fácil para mim conseguir qualquer tipo de substância para me manter dopado e afastado dessa realidade que me consumia. Vale dizer que o relacionamento não funcionou. Quando estava bêbado, aproveitava para confrontá-la sobre tudo que me machucava. Cheguei a ir à casa dela e jogar pedras nas janelas e no portão. Sua mãe chamou a polícia e fui levado. Eu estava tão bêbado que quase não me lembro daquela noite, e o que lembro prefiro enterrar para sempre. Quando acordei numa rua deserta, completamente largado, percebi o que havia acontecido. Minhas calças estavam abaixadas e meu reto doía muito. Alguém, não sei quem, abusou de mim. Naquela manhã decidi que não podia voltar para casa, que não tinha coragem de encarar minha família e amigos. Acho que estava em algum tipo de choque porque até me desconhecia. Vaguei pelas ruas até anoitecer e adormeci em uma calçada depois de tanto chorar. Aquele dia foi o primeiro de 3 anos em que vivi nas ruas. Eu sobrevivia dos restos que encontrava nos lixos. Se tivesse a oportunidade de comprar álcool, mesmo o mais barato, eu o fazia para me embriagar e esquecer de mim mesmo. No fundo, me sentia culpado por não conseguir controlar minha vida. Naquele ponto, ela havia fugido completamente do meu controle. 2 meses depois de viver na rua, vagando por áreas que eu não conhecia, me deparei com uma construção abandonada. Era uma fábrica de doces que já não funcionava mais. A razão era que nos anos 80 houve um incêndio que destruiu quase tudo. Os donos da fábrica não quiseram mais investir em novas máquinas e preferiram fechá-la. Desde então a fábrica estava lá, sem que ninguém se interessasse em comprá-la ou vendê-la. Para mim, encontrar aquele lugar foi um grande alívio. Eu não precisaria mais dormir em um banco de praça ou em uma calçada sobre caixas de papelão. Agora eu poderia arranjar um lugar mais seguro, o mais protegido possível da polícia e de outros moradores de rua. Pensei que aquele lugar estaria vazio tanto de dia quanto de noite, mas eu estava muito enganado. Eu tive a sorte de encontrar um canto escondido que me serviu bem, porque assim ninguém poderia me ver. Pode-se dizer que eu estava tentando me esconder de todo o mundo, mas principalmente de mim mesmo. Na minha primeira noite na fábrica, dormi completamente, pois estava exausto depois de procurar algo no lixo para comer. Dormi, na verdade, até quando ouvi barulhos perto de mim. Fiquei assustado. Eu me escondi e espiei para ver do que se tratava, sem fazer muito barulho. O que vi foi um grupo de 5 homens armados com fuzis. 2 deles estavam empurrando um senhor de cerca de 70 anos, com cabelos completamente brancos, baixo e com uma barriga grande. O senhor estava com os olhos vendados e sangrando pela boca e pelo nariz. Os 5 homens continuaram batendo nele, exigindo que ele desse informações sobre o paradeiro de outra pessoa. Em nenhum momento o senhor abriu a boca, nem mesmo para se queixar. Um dos homens ficou impaciente e, bem, não hesitou em puxar o gatilho. Eles ficaram lá por cerca de 2 horas, discutindo onde deixar o corpo e com que mensagem. Um dos 5 saiu da fábrica e voltou com um carrinho de mão. Nem sequer se deram ao trabalho de limpar o sangue. Saíram da fábrica e foram embora em 3 carros. Não os vi, mas ouvi o som dos motores se afastando. Quando eles saíram, explorei a fábrica com mais atenção e percebi que em vários cantos havia manchas de sangue. Presumi que usavam aquele lugar para torturar suas vítimas, e não estava errado. Pelo que pude perceber,
os mesmos 5 homens iam à fábrica pelo menos 2 vezes por mês, sempre com alguém vendado. Se as pessoas fornecessem as informações, saíam vivas da fábrica. Se ficassem em silêncio, a fábrica era a última coisa que viam. Para mim, isso se tornou algo comum. Continuei me drogando para esquecer minhas próprias dores. Muitas vezes pensei que o mundo não valia a pena, que se eu fosse morrer de qualquer jeito, preferia morrer à minha maneira, longe de casa e dos meus entes queridos. Como vocês podem perceber, meu espírito estava no fundo do poço. O único pensamento que eu tinha era como os mais fortes sempre esmagavam os mais fracos. Até este ponto, vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o paranormal. Bem, aqui é onde entra o que me aconteceu quando estava prestes a completar 3 anos longe de casa e 2 anos vivendo naquela fábrica. Nunca soube se aquelas pessoas perceberam que eu estava lá, mas acho que não, porque nunca me aconteceu nada. Minha maneira de sobreviver era observar e ficar em silêncio. Houve uma noite em particular. Me lembro que era uma noite de setembro e eu estava muito cansado. Acordei no dia seguinte, como sempre fazia, mas fui interrompido por um barulho. Parecia o som de uma lata de refrigerante sendo chutada. Olhei discretamente e vi um garoto. Ele parecia ter cerca de 13 anos, era muito magro e tinha cabelo comprido. O garoto me olhou diretamente, algo que me deixou perplexo. Já fazia 3 anos que ninguém ousava olhar para mim. Na rua, as pessoas passam sem baixar os olhos, ignorando você, e não ajudam quando você estende a mão. As pessoas preferem não ver os desamparados que vivem nas ruas, porque é mais fácil ignorar que essas situações existem. Também fiquei surpreso porque durante todo aquele tempo, os bandidos nunca haviam notado minha presença na fábrica, mas aquele garoto me viu sem hesitação. Senti muito medo, supondo que ele pudesse fazer parte do grupo dos 5 que visitavam a fábrica regularmente. O garoto se aproximou e me disse "Olá", simplesmente assim. Eu não sabia o que fazer ou dizer, então ele me perguntou se eu morava na fábrica. Sim, respondi. E você, o que está fazendo aqui? O garoto estava chutando uma lata de Coca-Cola e respondeu que estava perdido, porque era a primeira vez que visitava aquela parte da cidade. Meu nome é Rafael. Estou procurando meu pai, mas acabei me perdendo na entrada. Você me ajuda? Eu não sabia o que dizer. Levantei 2 pedaços de papelão que usava como colchão e perguntei qual era o endereço que ele estava procurando. Rafael não me deu um endereço exato. Apenas mencionou uma pizzaria, uma cafeteria e uma loja que arruma celulares. Naquele momento, isso fritou o que restava do meu cérebro, porque havia muitas ruas na cidade com esses tipos de estabelecimentos. Mas como fazia muito tempo que eu não conversava com ninguém, quis continuar falando. Fiquei surpreso que ele não se importasse com o meu mau cheiro, nem com os erros que eu cometia ao falar. Rafael estava calmo, mesmo estando perdido. Conforme andávamos, percebi que estávamos apenas circulando pelas periferias da fábrica, então comecei a desconfiar. Perguntei diretamente se ele trabalhava com os bandidos. Rafael riu alto e disse que não, que estava apenas procurando seu pai. Andamos em círculos até às 6 da tarde, quando eu precisava voltar para o meu cafofo. Disse a ele que precisávamos nos esconder e que se víssemos ou ouvíssemos algo, ele não deveria falar de jeito nenhum. Rafael me explicou que seu pai trabalhava muito, que quase não o via, mas que ele sempre fornecia tudo o que ele precisava na escola. O sonho de Rafael era jogar futebol, e sua mãe havia morrido quando ele tinha 5 anos. Seu pai era tudo o que tinha. Ele saiu à procura dele porque não aparecia há 8 dias. Seguindo direções, ele se perdeu entre as ruas até encontrar a fábrica. Quando chegou minha vez de falar e ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, senti vergonha de dizer a verdade. Menti que sofria maus tratos em casa e que tinha saído.
Embora Rafael parecesse não ter mais de 14 anos, me deu a impressão de que era um menino muito maduro. Ele não disse nada, me ouviu muito seriamente e sorriu. Deitou ao meu lado nos papelões e, sem que eu percebesse, adormeci. O barulho dos passos de sempre me despertou. Olhei para o lado e Rafael não estava mais lá. Senti um frio na espinha e me agachei para olhar pelo mesmo canto de sempre, segurando a respiração. Vi que os bandidos tinham duas pessoas dessa vez. Um homem com talvez 40 anos e um garoto que não passava dos 15. Era Rafael. Ele estava com os olhos vendados, o rosto machucado e as mãos queimadas. Tive vontade de ir atrás dele ou fazer algo, mas não fiz. Soube naquele momento que era a minha vida ou a dele. Fiquei observando com muita atenção e percebi algo curioso. Ele estava vestido de uma maneira diferente da que tinha visto à tarde. Tudo estava tão confuso que não entendia o que estava acontecendo. Os bandidos exigiam uma quantia alta de dinheiro que supostamente deviam. Notei que dessa vez se mostraram mais cruéis com eles do que em outras ocasiões. Os chutavam, cuspiam neles e em choque vi como cortaram a parte íntima do Senhor. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma profunda tristeza, angústia e dor por alguém que não fosse eu mesmo. A tortura não durou muito tempo, mas Rafael parou de responder. O homem ao lado dele gritava: "Filho, não morra!" Depois levou um tiro, como todos os outros que faleceram na fábrica. O procedimento que já conhecia não mudou. Falaram por 1 hora sobre o fato de que, nos 4 dias em que estiveram presos, nunca entregaram o dinheiro nem soltaram a língua sobre onde estava o resto da mercadoria. Enquanto ouvia isso, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Rafael estava sendo torturado há 4 dias, mas eu estive com ele toda a tarde. Ele olhou nos meus olhos. Depois de muitos anos, comecei a chorar de arrependimento. Quando os homens foram embora da fábrica, eu também fui, em passos lentos. Cheguei ao meu bairro depois de 2 dias e minha família não me fizeram perguntas sobre o que vivi nos 3 anos que passei na rua. Comprometi-me a regenerar minha vida e já estou há 10 anos em sobriedade. Quis contar minha história porque a companhia do espírito de Rafael me mudou a vida. Penso que em algum ponto da tortura, a alma dele se desprendeu do corpo e foi até o lugar onde morreria fisicamente. Por isso me encontrou e por isso estava buscando seu pai ali, onde morreria junto a ele. Penso que talvez existam dimensões e tempos que se cruzam. Não sei realmente, só posso especular sobre o que aconteceu. Mas aqui está a minha história de vida e o estranho evento paranormal que vivi com Rafael. Antes de me despedir, quero acrescentar que a fábrica foi derrubada porque foi construído outra coisa lá. E para aqueles homens eu só desejo o mal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu nunca havia tido experiências paranormais em minha vida. E honestamente, eu era muito feliz assim. Vou contar sobre algo que aconteceu em 2021, quando consegui meu primeiro emprego de verdade, o primeiro que tinha a ver com a minha área. Após 1 ano de formado, veio a pandemia e eu tive que continuar trabalhando em um supermercado. Mas em meados de 2021, finalmente consegui um emprego no centro de São Paulo. Sou do interior, e parecia muito difícil fazer várias horas de viagem todos os dias para chegar ao local em que eu trabalharia. Então, com isso, procurei quartos baratos na região, enquanto tentava encontrar um apartamento. Aluguei um quartinho em uma casa de hóspedes, que mais parecia uma vila. Tinha um pátio central e quartos ao redor, além do 2º andar. Acho que alguns dos quartos eram, na verdade, apartamentos onde viviam famílias, mas os donos estavam tentando convertê-los em pequenos estúdios para estadias curtas, como no meu caso,
já que eu pagava o alojamento por semana. Fiquei lá por um mês. As 3 primeiras semanas foram de uma tranquilidade imensa. Quase não via ninguém. Lembro-me que havia uma família no fundo e uma senhora com sua filha adolescente moravam na primeira casa, que de fato eram como as administradoras não oficiais do local. Mas fora eles ninguém mais. Ou talvez eu chegasse muito tarde e saísse muito cedo. Não sei. Quando completei 3 semanas lá, finalmente comecei a conversar mais com meus colegas de trabalho, e 2 meninas e um rapaz me convidaram para almoçar. Eles sempre andavam juntos, mas nunca haviam me convidado antes. Naquele dia, nos demos super bem, tanto que me convidaram para um encontro que teriam depois do trabalho, na casa de um amigo delas. Não era longe dali, nem de onde eu estava hospedado, então calculei que, ao sair, poderia ir a pé para casa e acabei aceitando. Como era uma quinta-feira, prometeram que não beberíamos muito e eu estava ansioso para socializar e fazer amigos na cidade. Ao sair do trabalho, fomos caminhando até lá. No meio do caminho, começamos a correr, porque começou a chover, e assim que chegamos, desabou uma tempestade terrível lá fora, com ventos que pareciam que iriam derrubar as árvores. O clima ficou tão ruim que ninguém mais chegou. Só estávamos nós, o dono da casa e sua namorada. Eles começaram a receber mensagens das pessoas cancelando o encontro, mas nós já não podíamos sair. Mesmo se quiséssemos, a tempestade não permitiria nem pegar um táxi. Depois de um tempo de conversa e silêncio, a namorada do dono da casa sugeriu algo, que jogássemos algo divertido. Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa, que eu assumi ser um simples jogo de tabuleiro, mas não era. Era uma tábua Ouija, muito antiga, feita de uma madeira bastante grossa. Parecia muito resistente, muito firme. Não se parecia em nada com as outras que eu já tinha visto ou com as quais tinha jogado. Eu nunca tinha tido experiências fortes, mas também nunca tive boas experiências jogando Ouija. Porém, como todos estavam empolgados, não pude recusar. Fiquei com vergonha de ser o único a dizer que não, e embora eu não fizesse perguntas, joguei. Era muito estranho. O que quer que estivesse respondendo do outro lado o fazia com muita naturalidade, como se nos conhecesse a todos. A garota que conduzia a sessão fazia isso de forma bem tranquila, e quando fizemos uma pausa, me atrevi a perguntar se ela jogava muito, se já conhecia aquele espírito ou o que quer que fosse com quem estávamos conversando. Ela disse que não, que na verdade era a primeira vez que jogava sem a dona da tábua. Quando voltamos a jogar, coloquei minhas mãos sobre o cursor. Assim que o toquei, ele se moveu, indicando que devíamos continuar, e todos começaram a rir. Eles tinham certeza de que eu tinha feito aquilo, mas jurei que não havia sido eu, que eu não estava a movendo. Mas, claro, ninguém acreditou em mim. Acho que essa foi a parte mais aterrorizante da noite para mim. O cursor ter se movido claramente quando eu o estava segurando. Isso nunca havia acontecido antes. O problema com esses tipos de jogos é que alguém sempre pensa que uma das outras pessoas está brincando e talvez por isso faça perguntas cada vez mais ousadas para ver o que a outra pessoa vai responder. E então perguntaram à tábua se havia alguma coisa presa àquele lugar, já que era uma casa bem velha. Disse que sim, mas que estavam longe naquele momento, com medo de sua presença. Perguntamos se o que estava nos respondendo e assustando os outros fantasmas era algo mais, mas disse que não, que era apenas um fantasma muito, muito antigo. Quando pediram uma prova que fosse além da tábua, ouvimos trovões próximos, muito fortes, como se um raio tivesse caído muito perto dali. Ao mesmo tempo, a tempestade se acalmou, e essa foi minha deixa para dizer que eu precisava ir. Uma das colegas de trabalho também saiu comigo, e lá fora me disse que também tinha inventado uma desculpa, que estava tão apavorada quanto eu. Lhe acompanhei até o ponto de ônibus e depois fui caminhando para casa. A chuva voltou e cheguei completamente encharcado.
Naquela noite, alguém no apartamento de cima passou horas andando de um lado para o outro, pisando forte, como se quisesse me incomodar. Eu sentia que ia adoecer e estava tão cansado que não tive forças para subir e pedir para fazerem menos barulho. Além disso, até aquele momento, eu nunca tinha ouvido ninguém lá em cima e não estava entendendo muito bem o que era. Aquela semana choveu muito, todas as noites, e em cada uma delas voltei a ouvir aqueles passos pesados, como se alguém muito grande estivesse andando lá em cima sem parar. Era difícil dormir, já que os passos começavam assim que eu chegava e continuavam até o amanhecer. Na minha última noite lá, já cansado porque não conseguia descansar e sabendo que teria que sair bem cedo no dia seguinte, tive coragem de subir. Me lembro perfeitamente que os passos estavam mais violentos que o normal. Exausto e irritado, levantei-me determinado a reclamar. O lugar onde ficavam as casinhas estava completamente escuro naquela noite, como se a luz das áreas comuns tivesse acabado. Fui até as escadas e subi para o segundo andar. Lembro-me de que não parava de chover. Antes de chegar à porta para bater, vi uma mulher lá dentro, atrás de cortinas muito finas, quase transparentes. Eu já estava no escuro dentro do meu quarto, e meus olhos já estavam totalmente acostumados. Então vi como ela se aproximou, como moveu as cortinas para espiar. Isso eu não quis ver. Continuei caminhando como se fosse para outro lugar e dei a volta no segundo andar para descer pelo lado oposto. Não disse nada. O que uma pessoa estava fazendo ali, naquele apartamento aparentemente vazio, parada no meio da escuridão? Tentei dormir assim mesmo, embora ela continuasse pisando forte lá em cima por mais um bocado de tempo. Na manhã seguinte, peguei minhas poucas coisas e me despedi da senhora da entrada. Ela e sua filha saíram para me desejar boa sorte na vida. No meio da conversa, devolvi as chaves e disse que tudo havia corrido muito bem, mas que na última semana a senhora do andar de cima tinha se tornado insuportável. A filha começou a entortar as mãos, com uma espécie de agitação estranha, e disse: "Viu, mãe? Eu te disse que havia algo estranho." A mãe me perguntou: "Qual senhora?" "Menino, ninguém está morando lá em cima. Os apartamentos estão sendo reformados." Eu disse que ouvia claramente os passos todas as noites, que a semana toda havia sido um tormento e que tinha visto alguém lá dentro na noite anterior. A senhora entrou para pegar algo e voltou com as únicas 2 chaves daquele lugar. Ela as tinha. Ninguém mais poderia entrar lá. Sua filha me disse de repente que naquela noite em que eu cheguei encharcado, ela estava perto da janela do apartamento fazendo lição de casa e me viu chegando com alguém, uma senhora que caminhava logo atrás de mim. Me arrepiei por inteiro e comecei a mudar de conversa. Eu sabia que era culpa do tabuleiro. Pois bem, felizmente depois disso nada mais me aconteceu. Eu me mudei e até hoje tenho noites tranquilas de sono. Porém, nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija. Hoje gostaria de compartilhar neste fórum a experiência paranormal mais palpável que já me aconteceu. Algo que vivi há alguns anos, mas que só agora tenho coragem de relatar. Sou da Guatemala, de um dos municípios do interior do país. Atualmente terminei meus estudos universitários, e essa história aconteceu nos meus primeiros anos de faculdade. Como o campus central fica bastante longe da cidade onde moro, tive que me mudar para a capital, assim como muitos outros estudantes do interior. No entanto, tenho a sorte de ter tios que moram lá e que, apesar de pouco espaço, me acolheram de braços abertos. Por isso não foi difícil para mim se adaptar a um ritmo de vida tão diferente do meu. Embora eu já tivesse vivido algumas experiências paranormais antes, como ouvir alguns sons, com o tempo percebi que as coisas naquela casa não seriam completamente normais.
Na casa viviam também meus primos, mas a pessoa que parecia ser o alvo das manifestações era minha prima mais velha, que parecia estar sempre envolvida em acontecimentos fora do comum. Embora no começo eu não percebesse nada estranho, à medida que os semestres se passavam e eu ficava cheia de tarefas, comecei a ficar acordada até tarde da noite, o que fez com que eu começasse a notar coisas estranhas e perceber como realmente eram as noites naquele lugar. Tudo começou com sons leves, o típico passos no andar de cima durante a madrugada, quando todos já estavam dormindo, ou até no quintal, onde podíamos ouvir objetos sendo movidos. Lembro-me de que antes de saber a história completa, o evento mais estranho que presenciei foi quando bateram na janela que dava para a rua. Preciso ser sincera, nunca fui uma pessoa muito assustada, sempre quero saber do que se trata imediatamente. Então, assim que ouvi o som, me apressei a ir até a janela, chegando até a abrir a porta da casa para ver se alguém estava tentando fazer uma brincadeira. Claro, morando em uma casa dentro de um condomínio completamente fechado, e sendo mais de meia-noite, não parecia algo provável. As coisas continuaram assim por mais algumas semanas. Apenas alguns ruídos estranhos e nada mais. No entanto, os sons na janela começaram a ficar cada vez mais frequentes, e a casa começou a ter uma energia estranha. Foi então que uma noite me atrevi a comentar sobre isso com minha tia, depois do jantar. Foi aí que ela me contou a história da casa, mais especificamente, a história da minha prima mais velha. Segundo minha tia, quando minha prima tinha cerca de 14 anos, na época, uma irmã dela também morava naquela casa e costumava brincar com o tabuleiro Ouija. De alguma forma, essa irmã convenceu minha prima a jogar com ela. Não era algo esporádico, elas faziam isso quase todos os dias, sempre tomando cuidado para que minha tia não as pegasse. No entanto, uma tarde, quando minha tia voltou para casa mais cedo, as coisas saíram do controle. De acordo com minha prima, elas conseguiram se comunicar com algo ou alguém, e ela, fascinada por algo tão fora do comum, se sentia cada vez mais entusiasmada com o jogo. Tanto que, depois de inicialmente jogarem em algum canto do condomínio, passaram a fazer isso dentro de casa, em um dos quartos do segundo andar. Naquela tarde, acreditando que minha tia demoraria a voltar, como de costume, elas pegaram o tabuleiro e começaram a jogar. Não demorou muito para entrarem em contato com a entidade que costumava falar com elas. Não sei quanto tempo depois, elas ouviram minha tia entrando em casa. Ambas se levantaram assustadas e soltaram o tabuleiro, e naquele instante, algo fechou a porta do quarto com muita força, o que as fez começar a gritar. Minha tia correu escada acima, acreditando que algo grave tinha acontecido, mas a porta não abria. Enquanto minha prima e sua irmã gritavam, minha tia ficava cada vez mais desesperada, achando ter alguém na casa. Após um momento sem motivo aparente, a porta se abriu e elas, chorando, contaram o que havia acontecido. Sendo uma mulher entregue a Deus, minha tia considerou aquilo um grave pecado e imediatamente desceu até a cozinha, onde ateou fogo no tabuleiro. Inicialmente parecia que tudo tinha acabado ali, com uma experiência um tanto estranha e um severo sermão para as duas. Porém, com o passar dos dias, começaram a notar que algo ou alguém havia ficado naquela casa, especificamente naquele quarto. Assim como eu vivenciei, no começo eram apenas ruídos, alguém andando no andar de cima quando todos estavam no primeiro andar, ou até mesmo brincando com o cachorro que eles tinham na época. Uma vez, disseram que viram um menino brincando na sala, pulando de um sofá para o outro, embora todos os filhos já fossem adolescentes. Por mais estranho que fosse, de certa forma eles se acostumaram com isso, pois minha tia mencionou que mesmo com muita oração as coisas continuavam. Mas tudo piorou quando as manifestações começaram a incomodar minha prima. Minha tia até hoje usa a frase: estavam incomodando muito ela, não a deixavam dormir. Tudo começou com os ruídos, mas logo começaram a mexer na cama quando ela tentava dormir,
e ela via uma sombra parada no canto do quarto, o que tornava impossível pegar no sono. Mesmo quando conseguia adormecer, aquela presença estranha aparecia nos seus sonhos e a atormentava. A situação chegou a um ponto em que minha tia, desesperada por uma solução, levou um pastor muito idoso até a casa para abençoá-la e orar por minha prima, pois as manifestações estavam afetando sua saúde. Na tarde em que o pastor foi abençoar a casa, enquanto ele orava pelos cômodos, ouviram ruídos e até o barulho da porta da frente batendo com força. Embora isso tenha funcionado por um tempo, aquela presença sempre voltava. Minha tia começou a recorrer a outras religiões, levando grupos de oração, organizando novenas e convidando mulheres que rezavam para que aquele espírito deixasse a casa. Toda essa história foi contada pela minha família em tom muito sério e de total confidencialidade, pois para minha tia é um assunto delicado. Eu, embora não seja cética, também não costumo dar muita importância a esses assuntos. Sei que, assim como existem coisas boas, também podem existir coisas ruins, e se dermos muita atenção a elas, podem acabar se manifestando com mais força. Talvez, de alguma forma, ao compartilhar essa história, minha família tenha chamado aquela entidade de volta para a casa com mais força. Ou talvez estivéssemos todos um pouco sugestionados, não sei. Bom, mas a partir daquele momento, quando me contaram tudo, comecei a experimentar mais eventos. As coisas foram se escalando. Já não eram apenas ruídos leves ou batidas na janela. Parecia que a casa estava cada vez mais carregada com uma energia triste. Sentia constantemente aquela sensação de vazio no peito. Sabe? Às vezes, quando eu estava deitada na cama, sentia como se alguém soprasse meu rosto, como se respirasse bem perto de mim. Isso acontecia mesmo com os olhos abertos, e sabendo que não havia ninguém lá. Mas a experiência mais estranha que tive aconteceu alguns meses depois. Naquela época, meu tio tinha 2 cachorros, um pastor alemão chamado Popeye e um terrier tibetano, daqueles bem pequenos e peludos, chamado Rufino. Sempre gostei muito de animais, então costumava subir ao terraço para brincar com eles algumas vezes por semana, quando tinha tempo livre. Infelizmente, uma tarde Popeye morreu. Pelo que entendi, ela já estava doente há algum tempo e não havia mais o que fazer. Rufino ficou sozinho por mais algumas semanas, até que uma tarde minha prima, dona do cachorro, voltou do trabalho e o encontrou morto. Meu tio achou que ele havia se engasgado com um pedaço de osso, mas achei estranho que ambos os cachorros tivessem morrido em datas tão próximas. Sempre ouvi dizer que cães e gatos são guardiões, que nos protegem de maus espíritos. Cerca de 2 semanas após a morte de Rufino, tive a experiência mais estranha. Depois de terminar minhas tarefas, por volta das 2 da manhã, subi para o meu quarto e, quando estava na cama pronta para descansar, ouvi algo estranho, algo que ainda me dá medo. Ouvi claramente os 2 cachorros brincando, ouvi seus latidos e os passos correndo de um lado para o outro. Mas não era só isso. Pude ouvir como se alguém estivesse brincando com eles. Por momentos, aquela risada parecia ser de uma criança, e em outros, a de um adulto. Aquilo durou cerca de 10 minutos, enquanto eu ficava imóvel na cama, paralisada de medo. Fechei os olhos e, em algum momento, rezando, graças a Deus, acabei adormecendo. Depois desse episódio, foi a primeira vez que ouvi minha tia dizer: "Estão incomodando muito ela, não a deixam dormir." Pude ver com meus próprios olhos como a saúde da minha prima estava se deteriorando, com olheiras cada vez mais profundas a cada dia que passava. Foi assim até que um dia apareceu uma senhora que minha tia dizia ser uma curandeira, por aqui a chamam de rezadeira. Ela foi orar por minha prima, e elas ficavam trancadas no quarto dela por 1 hora, todas as tardes, durante 1 semana. Embora minha tia nunca me tenha contado o que aconteceu lá dentro, depois que aquela senhora foi embora, minha prima parecia bem. Mas o quarto dela ficou intocado,
Minha tia proibiu todos de entrar lá e, para ser honesta, eu nunca mais ouvi os cachorros brincando naquela casa. Essa história se passa em 2016, bem no auge daquela onda dos palhaços assassinos que estava rolando por um tempo. Na época, eu e meu primo estávamos no ensino fundamental e eu estava passando a noite na casa dele. Havia bastante gente na casa naquela noite, incluindo minha tia e meu tio, e meus primos mais novos. Será mais fácil entender a história se eu explicar primeiro a disposição da casa e do quintal. Eles moravam em um trailer duplo bem grande, posicionado numa parte aplanada de uma colina. A entrada da garagem era uma ladeira íngreme de pedra que conectava com a estrada no pé da colina. Atrás da casa, e subindo a colina, só havia floresta. Meu primo e eu éramos os únicos ainda acordados naquela noite, assistindo TV na sala. Começamos a ouvir barulhos na floresta atrás da casa. Podíamos ver a floresta pela janela da sala onde estávamos, mas não demos muita atenção aos ruídos, já que estava ventando um pouco. Além disso, meu tio tinha várias luzes de movimento do lado de fora da casa. As luzes de movimento estavam posicionadas nos fundos voltadas para a floresta, perto da porta lateral, próxima à entrada da garagem, do outro lado da casa, e na varanda que dava para o jardim da frente e para a estrada. Por causa dessas luzes, não estávamos muito preocupados com alguém ou algo lá fora, já que qualquer coisa que estivesse lá ativaria as luzes. Tínhamos ouvido muitas histórias e visto vários vídeos no YouTube sobre a onda dos palhaços assassinos que estava popular na época. Pessoalmente, eu não achava que fosse real. Pensava que era só pegadinhas. Além disso, morávamos em uma cidade pequena no nordeste do Tennessee, onde todo mundo tem algum tipo de arma, incluindo meu tio. Nunca tivemos medo de que alguém se vestisse de palhaço e tentasse alguma coisa. As únicas luzes acesas dentro da casa eram a da TV e a luz fraca acima da pia da cozinha, que ficava a poucos metros atrás do sofá. De repente, a luz de movimento no quintal acendeu. Nós percebemos, mas não demos muita importância. As luzes tinham um temporizador de 10 minutos, e se detectassem movimento, ficariam acesas e se apagariam após 10 minutos sem mais detecção. Depois dos 10 minutos, elas apagaram, então achamos que era só algum animal, o que não era incomum. Depois de uns 20 minutos, fui ao banheiro no final do corredor. Fiz o que tinha que fazer e lavei as mãos. Quando saí do banheiro, a luz de movimento do lado da casa, perto da porta lateral que dava para a lavanderia, se acendeu. Eu podia vê-la brilhar através das persianas finas que cobriam a porta. Ouvi o que parecia ser passos nas pedras lá fora, e então a maçaneta começou a tremer rapidamente, como se alguém estivesse tentando abri-la. Felizmente, as persianas estavam fechadas, então quem quer que fosse não me viu. Corri de volta para a sala para contar ao meu primo. Ele já tinha ouvido o mesmo que eu, porque ele já estava de pé a caminho do quarto do pai dele para acordá-lo. Naquele momento, vi a luz da varanda da frente acender, então me levantei para olhar pela janela que dava para a varanda, mas não vi nada. Meu tio pegou rapidamente sua pistola e uma lanterna e saiu para a varanda da frente, procurando quem ou o que fosse que estava lá. Meu primo e eu estávamos atrás dele na varanda, observando. Ele olhou ao redor com a lanterna por um tempo e eventualmente vimos algo. Lá no pé da colina, no fosso ao lado da estrada, havia alguém vestido de palhaço com uma fantasia de aparência barata. O palhaço estava de frente para a colina, olhando para nós, com um machado nas mãos. Meu tio deu um tiro de advertência e o palhaço saiu andando para o outro lado da estrada e entrou na floresta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu primo e eu não dormimos mais naquela noite, enquanto meu tio ficou na varanda por mais algumas horas para garantir que ninguém voltasse.
Não duvido que pudesse ser apenas um adolescente do ensino médio pregando uma peça para assustar quem estivesse na casa. Mas depois de ler algumas experiências de outras pessoas com esses palhaços, onde suas vidas foram realmente ameaçadas e estiveram em perigo, ainda me assusta pensar no que aquele doido poderia ter tentado fazer se ele tivesse conseguido entrar na casa. Sou Wilmer, de El Salvador. Quero relatar o que aconteceu comigo e com meu amigo caminhoneiro, Jorge, em uma de nossas viagens. Além de amigos, somos colegas de trabalho. Ele é o motorista, enquanto eu sou responsável por cuidar da carga que transportamos. Foi em um domingo, há não mais de 2 meses, quando saímos da capital do nosso país, com destino à fronteira de Honduras. Saímos por volta das 6 da tarde, nos preparamos com um pouco de comida e bebida, já que se trata de uma viagem de pelo menos 6 horas, se não parássemos, e essa era a nossa intenção, principalmente por conta do tempo. Graças a Deus, a criminalidade diminuiu consideravelmente no nosso país. Nossa urgência era mais para chegar o mais rápido possível e descansar na fronteira. Viajávamos como de costume, e logo deu 10 da noite. Passávamos por um trecho conhecido como Quebrada Seca, um lugar com curvas longas e perigosas, por isso diminuímos a velocidade. Em uma dessas curvas, o caminhão começou a falhar. Mal conseguimos terminar o trecho quando o veículo parou completamente, sem conseguir arrancar, por mais que Jorge tentasse. Ficamos parados na beira da estrada. Desci para verificar o que estava acontecendo, mas foi em vão. Acabamos ligando para o nosso chefe, que nos disse que o mecânico só chegaria na manhã seguinte. Não tem jeito, disse Jorge. Teremos que passar a noite aqui. Vale mencionar que estávamos em uma área com uma densa floresta de ambos os lados da estrada, sem nenhuma vila próxima ou ponto de iluminação. Jorge se acomodou na cabine enquanto eu fiquei no banco do passageiro. A estrada estava praticamente deserta, sem nenhum tráfego, e o silêncio era mortal. De vez em quando ouvíamos apenas o estalar dos galhos das árvores ou algum animal noturno que passava. Depois de alguns minutos, Jorge já estava dormindo, mas eu estava um pouco inquieto. Talvez porque a segurança da carga dependesse de mim. Desci para fumar um cigarro e me acalmar um pouco. Enquanto fumava, ouvi passos na mata. Joguei o cigarro fora e me preparei com minha arma, uma espingarda calibre 12, que faz parte do meu equipamento de trabalho. Rodeei o caminhão esperando encontrar quem quer que fosse que estivesse por ali, mas não havia ninguém atrás do veículo, embora os passos continuassem, desta vez do outro lado da carroceria. Pensei que estava alucinando, mas naquele instante ouvi um grito que me fez pular de susto. Foi tão assustador e próximo que corri de volta para a cabine, encontrando Jorge acordado e assustado por causa do grito. "O que foi isso?" perguntou ele. Eu não sabia o que responder, e para piorar, naquele momento o caminhão começou a balançar de um lado para o outro, como se algo quisesse virá-lo. Olhei pelos retrovisores e vi uma criatura ou pessoa, não tenho certeza, mas facilmente media uns 2 metros de altura, com braços muito longos, com os quais se apoiava na carroceria para balançar o veículo. "Meu Deus, que merda é isso?" gritou Jorge. A criatura parou de balançar o caminhão, virou-se e começou a caminhar em direção à cabine. Parou justamente na minha janela, onde pude vê-la melhor. Aquela coisa tinha o que eu poderia descrever como a cabeça de um cachorro, com dentes pontiagudos e amarelados. Depois de se exibir para mim, foi até a janela de Jorge, que estava tão ou mais assustado do que eu. Por fim, a criatura se posicionou na frente do caminhão e começou a rir de uma forma tão humana que nem preciso descrever. "Vocês já são meus", ouvi claramente. Com o coração na boca,
Desci do caminhão, apontei minha arma e, sem pensar duas vezes, atirei naquela coisa. 1, 2, 3 vezes, acertando em cheio. Os tiros pareceram tirar Jorge de um transe. Ele reagiu e me chamou de volta para a cabine. Subi sem tirar os olhos daquela coisa, percebendo que os tiros não tinham surtido efeito, já que ela não parecia sequer ter se incomodado. Assim que fechei a porta, Jorge deu partida, e então ouvimos o som mais lindo que eu poderia ouvir naquele momento. O som daquela coisa sendo atropelada. Senti e ouvi o corpo da criatura sendo atingido e esmagado à medida que passávamos por cima dela. Não paramos por nada no mundo até chegarmos ao destino. Nosso medo era tanto que nem perguntei a Jorge como ele havia conseguido ligar o caminhão. Provavelmente nem ele sabia. Quando finalmente amanheceu, esperamos ouvir notícias sobre um animal estranho atropelado na estrada, mas os dias se passaram e nunca ouvimos nada a respeito. Não sabemos o que diabos era aquela coisa e também não contamos a ninguém com medo de que não acreditassem em nós. Para o nosso chefe, dissemos que havíamos encontrado o problema e consertado, mas só nós sabemos o que realmente passamos naquela noite.